E é até curioso, cara, porque essa coisa de você dar poder para as pessoas, né? Eu converso às vezes, alguns amigos e mesmo quem diz que não gosta, todo mundo adora os Estados Unidos, né? Adora ir para lá e Não tal. gosta, mas consome todos os Não, serviços de net de adora, streaming. admira, né? E aí, cara, eu acho engraçado que a gente conversa assim, tipo, tá, então você admira os Estados Unidos e tal, então eu imagino que você seja um grande admirador da primeira emenda, né? Ampla liberdade de expressão, inclusive para discursos extremistas, antidemocráticos e tal. O cara, não, veja bem, eu acho que isso aí nós temos na nossa própria história. Mas, O Brasil é um lugar diferente, é um não lugar dá pra diferente, comparar. não dá pra comparar, outra cultura. Então tá bom, tudo bem. Então a primeira emenda não é o seu forte, tá bom. Então eu imagino que você seja um grande defensor da segunda emenda, que é do porte de arma. Sim. Não, veja bem, também acho que a segunda emenda não sei o que. Eu falei, não, então tudo bem. Então, de repente, você é a favor, pelo menos, da linha dura com o crime nos Estados Unidos. Que lá é uma coisa, assim, Sim, é cometer um persecução crime penal até lá demais, às vezes. é uma coisa séria. Sim. Então, imagino que você seja a linha dura com o crime. Não, veja bem. Então, cara, então, você quer os resultados sem ter... Sem ter como são feitos. Sem ter o trabalho, entendeu? O cara quer as consequências sem as causas. Sim, exatamente. Né? Então, assim, é uma coisa... Então, cara, tá muito bizarro isso, assim. E a gente tem muito a aprender, cara, com os Estados Unidos. Então, assim, esse debate que você faz de trazer esse tema de liberdade de expressão e tal, cara, é fundamental. Assim, e outra coisa, eu vejo muito isso assim, as pessoas contrapõem, por exemplo, a visão americana com a visão da Europa, né? Tipo a visão da Alemanha, que é muito mais restritiva e tal. Aí eu até brinco assim, falo assim, então tá, então peraí, então para evitar o Holocausto a gente vai copiar a Alemanha. Essa é a sua... É claro que tem uma... É um pouco injusto o que eu estou falando, porque Sim, outra Alemanha, mas a piada é boa. não, mas tem um sentido pelo seguinte, você não quer copiar os caras que derrotaram a Alemanha e que são a democracia mais antiga do mundo, não é melhor copiar... Se é para copiar alguém, não é melhor copiar eles? Sim. Então, assim, cara, esse tipo de coisa é muito estranho, assim, e por isso que, cara, por isso que eu acho que esbarra muito nisso. Não é só a ideia em si, é muito plausível. O cara pode até discordar, mas ela é plausível. Olha só, eu não quero dar poder para o governo. Se eu der poder para o governo censurar o racista, o antissemita e tal, daqui a pouco ele vai, inclusive, modificar o que significa racismo ou antissemitismo e tal, vai começar a incluir outras coisas. Sim. E vai começar a perseguir a gente. A própria sociedade faz isso. Criado mudo agora é racista. Não é racista. A etimologia da palavra criado mudo não tem nenhuma essência racista. O criado mudo era outra coisa, não tinha a ver com pessoas que ficavam mudas, pessoas negras, escravas que ficavam mudas do lado da cama do cara. Não tem nada a ver com isso. Mas porque o nome pode levar a uma extrapolação de uma ideia que pode ser associada ao racismo, as pessoas imediatamente associam, e agora ninguém mais pode falar criado mudo. Exato. Você acha que o governo não vai fazer isso para caçar os seus inimigos políticos? Então você está criando um ambiente onde o governo e a autoridade ela tem um poder total sobre você. Ela tem o poder sobre o que você fala, meu. Ela tem o poder sobre a sua vida. Sobre o que você pensa. Se você tem que pensar de uma certa forma, é o controle total. Você vira um robô. Um robô é literalmente um algoritmo onde o cara programa exatamente como ele deve pensar. E é isso que as pessoas estão querendo. Sim. E eu não vejo muita solução, para ser sincero. E daqui a pouco... aí em seguida também eles ampliam o escopo. Então, por exemplo, agora, discurso anti-ciência, negacionista. Tipo, o que é a ciência, se não o próximo discurso ante o que foi estabelecido por ela anteriormente? O funcionamento da ciência pleno pressupõe que você conteste o que ela disse. Exato, exatamente. Não, e a própria história da ciência, cara, tem vários exemplos de coisas... Por exemplo, o próprio Hitler, ele esnobava e criticava o que ele chamava de um antissemitismo emotivo. Assim, essa coisa que é muito... A população... Você tem um antissemitismo histórico grande na Alemanha, que foi variando nas suas razões, um pouco às vezes mais religiosa, depois uma razão mais econômica, de inveja mesmo. Então você teve vários... Isso foi mudando ao longo do tempo. Mas,
havia um antissemitismo mais emotivo e que o Hitler criticava. Ele falava que o antissemitismo tinha de ser um antissemitismo da razão, uma coisa lógica, científica. Não à toa você tem aqueles programas de racismo científico, eugenia, esterilização forçada de pessoas incapazes, eutanásia e assim por diante. Né? E naquela época, na verdade, no mundo inteiro, não foi só na Alemanha, até nos Estados Unidos você teve alguns programas de eugenia, de esterilização forçada. Havia um grande... Não sei se eu posso... Não quero usar a palavra consenso, que também já virou uma coisa tão... uma palavra meio corrompida. Mas havia muita gente que acreditava, dentro da ciência, nas ideias do racismo científico e que achavam que eles estavam fazendo uma coisa boa. E aí? Então, se naquela época eu fosse contra o racismo científico, a gente fosse contra o racismo científico, a gente estaria errado? A ciência erra, cara. Sim. A ciência erra e errou várias vezes na história e às vezes errou de maneiras muito criminosas. Muito criminosas. Né? Você tem vários livros sobre isso, sobre a participação de médicos no nazismo. Você tem, cara, o que não falta é literatura sobre esse tema. Então, cara, aí o cara fala que você não pode fazer um discurso contra a ciência. Cara, isso é uma maluquice completa. E logo na época em que nós temos mais capacidade para fazer esse discurso. Isso que é doido, cara. E que, na verdade, não é tão doido quando você analisa a questão da autoridade. E como você estava explicando lá, eles perderam o controle da narrativa e agora eles querem dar o controle, tomar de alguma forma. E eles usam a ciência, porque quem publica o que é ciência? É a mídia. A maioria das pessoas não estão olhando os papers da Natural Science, elas não estão por dentro de como a ciência é feita. Então, toda a informação sobre a ciência que elas têm, é a mídia que dá. Então, para a mídia é muito bom. Você valida esse espantalho da ciência e usa ele para controlar as pessoas. Sim. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.